Sejam bem-vindos, meninos e meninas. Esse vídeo é para ajudar os alunos do 8º ano quanto aos deveres de geometria e de matemática. E antes de começar a resolver os deveres de geometria, queria repassar rapidinho para vocês só a ideia do conteúdo de bissetriz e de altura, porque a partir desses dois conteúdos a gente vai conseguir resolver todas as questões da atividade. Então, bissetriz e altura são dois conteúdos razoavelmente simples, onde, falando de grosso modo, bissetriz é nada mais que a linha que divide o ângulo na metade. Por exemplo, se aqui nós tivéssemos um ângulo, vamos supor, de 60 graus, um ângulo de 60 graus. No momento em que eu traço a bissetriz sobre esse ângulo, agora não vai ser mais um ângulo de 60 graus. Eu vou ter dois ângulos, cada um de 30 graus. Então vai ser 30 graus desse lado e 30 graus desse lado aqui. Certo até aí? Então, bissetriz, ela vai dividir o ângulo por onde ela passa bem na metade. E já a altura é um pouquinho diferente da bissetriz. A altura ela não vai dividir ângulo, nem vai dividir lado algum, na metade. A altura, como o próprio nome já diz, vai determinar a altura de um triângulo. Então, vocês podem ver, o lado não está dividido no meio, como no caso da mediana, e o ângulo também não está dividido no meio. Quando eu tenho altura, a única coisa que eu posso afirmar ao ver a altura de um triângulo é que o ângulo que ela forma na sua base, ao se encontrar com o lado, o ângulo vai ser sempre um ângulo de 90 graus. Então, toda vez que tivermos a altura, que a gente vê o lado onde ela se encontra, a sua base onde ela se encontra com o lado da figura, ele vai ter sempre o valor de 90 graus. Então, bissetriz sempre divide o ângulo bem na metade, no meio, e a altura, ela vai ter na sua base sempre formando um ângulo de 90 graus. Vão se lembrem disso, porque a partir disso a gente vai conseguir resolver o deverzinho de geometria que foi passado para vocês. Pronto. Vamos lá para a nossa primeira questão. Pronto. Vamos lá para a primeira questão do dever. A primeira questão do nosso dever de geometria, ela diz o quê? Sendo A e H a altura do triângulo ABC, determine as medidas de x e y. Certo? Então, bem simplesinha, bem explicado. Ele diz o que é a questão para nós? Ele diz que A e H, a medida A e H, ela vai representar a altura do triângulo ABC. E quer que a gente descubra o valor do ângulo x e do ângulo y. Primeira regrinha, que acho que vai ser fundamental para a gente descobrir também as outras questões, que a gente sempre tem que se lembrar. Soma dos ângulos internos de um triângulo vai dar sempre 180 graus. Então, se eu tenho aqui 70, 40 e tenho x e y, eu sei que os três juntos têm de dar 180 graus. A questão que x e y nós não podemos juntar. Então a gente vai ter que trabalhar eles separadamente. No caso, como é que eu vou fazer isso? Se eu prestar bem atenção, eu posso ver que eu tenho aqui dois triângulos. Certo? O triângulo ABH e o triângulo ACIH. Então, a partir desses dois triângulos, eu vou trabalhar eles individualmente para descobrir tanto o valor de x quanto o valor de y. No caso, para mim descobrir primeiro o valor de x, eu vou usar o triângulo A, B e H, que corresponde a essa metadezinha menor. Onde vou ter o quê? Seguindo a regrinha. X mais 70 mais esse terceiro ângulo. E aí é onde entra a questão. Qual o valor desse terceiro ângulo? Vocês se lembram do que a gente disse no começo do vídeo? Isso daqui representa a altura. A base da altura que se encontra com um lado vai formar um ângulo sempre de 90 graus. Logo, como isso aqui é uma altura e esse lado não tem valor, eu já posso saber
que ele tem o valor de 90 graus. Tá ok? Então, sabendo que aqui tem 90 graus, ó, já posso encontrar o meu valorzinho de x. Onde x mais 70 mais 90 dá igual a 180 graus. Uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Super simples. Certeza que todos já sabem responder, então. X permanece antes da igualdade. E tudo aquilo que não for incógnita, tudo aquilo que não for uma letra, vai para o outro lado. No caso, o 70 e o 90, eles são números e passam para o outro lado. Quando eles mudam de lado da igualdade, seu sinal se inverte. Logo, nós temos o quê? 180 menos 70 dá 110. E 110 menos 90 dá exatamente 20 graus. Certo? Então, já descobrimos o valor de x, que é 20 graus. Para descobrirmos o y, vai ser da mesma maneira. Só que agora nós vamos utilizar a outra metade do triângulo. No caso, o triângulo A, C e H. Onde eu tenho o quê? Y mais 40 mais, também representa a base da altura, então 90 graus. Vai ser igual a 180. Da mesma maneira que fizemos com x, o que não for letra, vai tudo para o outro lado. Então, y ser igual a 180 menos 40 menos 90. Logo, o valor de y será 180 menos 40, já dá 140. 140 menos 90, nós vamos ter o resultado de 50 graus. Tá certo? Então, o valor de y vai ser de 50 graus. Pronto. Viram como é simples? Então, a partir da regrinha, onde eu sei que o ângulo da base da altura tem um valor sempre de 90 graus, e eu sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo que seja vai dar igual a 180, ó, pude montar as duas equações, e através delas eu descobri o valor de x, que é 20 graus, e o valor de y, que é 50 graus. Se vocês quiserem conferir, vocês façam em casa, que eu não estou com muita paciência, né? Então, aqui já foi a primeira resposta. Pronto, amigos. Prosseguindo com a nossa atividade, né? A segunda questão diz o quê? No triângulo MNP, MA, a retazinha MA, é a bissetriz relativa ao lado PN. Qual é a medida de PMA? Pronto. Ele diz aqui, né, temos o triângulo MNP, onde MA representa a bissetriz. Ó, na primeira questão era a altura. Aqui no caso é a bissetriz, ou seja, eu determino o que com a bissetriz? Eu não posso determinar que aqui é 90 graus, mas eu sei que o quê? Eu sei que o ângulo que for aqui, independente de qual seja, ela vai estar dividindo ele no meio, tá ok? E, a partir dos valores que a gente tem aqui, ele quer que a gente descubra o valor de PMA. Não é de PMN, é de PMA, ou seja, ele quer que a gente descubra o valor somente desse ângulozinho aqui, tá certo? Somente desse ângulo. Então, tendo os dados que a gente tem aqui, ó, a gente já tem aqui 35 graus, 45 graus e o lado M, que é o que a gente quer descobrir, ó, usando a mesma regrinha. Soma dos ângulos internos de triângulo igual a 180. No caso, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo M, tá ok? Mais 45 graus mais 35 graus. Todos esses três juntos vão ser igual a 180 graus, certo? Mesma brincadeirinha. Letras de um lado, números do outro. M vai ser igual a 180 menos 45 menos 35. Onde o valor de M vai ser o que? 180. 45 mais 35 vai dar o que? 50 vai dar 80. 180 menos 80 vai dar
100 graus, tá certo? Então, descobrimos o valor do ângulo M, tá ok? Mas calma lá que ainda não é a resposta, ó. Descobrimos o ângulo M, ou seja, esse ângulo aqui completo, tá certo? Como ele quer saber o valor de PMA, ou seja, só essa metade da bissetriz, nós vamos pegar o valor de M. M é igual a... Só um minutinho. P, M e A vai ser igual a 100 dividido por 2, porque ele está sendo partido pela bissetriz. Logo, o lado PMA vai ter o valor de 50 graus. Tá certo? Desculpa aí, gente, é porque o pincel tá terrível. Não sei se está dando para ver, mas aqui é 50 graus, tá certo? Então, dada a segunda questão. Terceira questão. Terceira questão diz o quê? Na figura, o lado AH, certo? O lado AH, ele é uma altura. E DI é a outra altura. Tá certo? Determine as medidas dos lados, dos ângulos A, B e C indicadas. Tá ok, então, ele diz que o lado AH é uma altura, BI também é outra altura, e quer que a gente determine A, os ângulos A, B e C. Primeiro de tudo que a gente pode perceber, temos aqui em média 3 triângulos, né? Que vamos utilizar mais esses triângulos pequenininhos. Esse grandão, tanto faz, não vai interferir em nada. Vamos utilizar esses 2 triângulos pequenininhos. Então, primeiro valor que a gente precisa encontrar, o valorzinho de A. Onde o valor de A eu sei que é o quê? A mais 60 graus mais 90 graus. Se lembre, 90 por quê? A e H é a altura. Então, aqui vai ser um ângulo de 90 graus. Como se trata de ângulos que estão dentro de um triângulo, a soma deles vai ser igual a 180 graus. Tá ok? Então, A vai ser igual a 180 menos 60 menos 90. Onde o valor de A vai ser igual a 180 menos 60 dá 120. Aí 120 menos 90, nós vamos ter o valor de 30 graus. Tá ok? Então, descobrimos o valor de A e a partir desse valorzinho nós vamos conseguir descobrir tanto B quanto C. Uma peculiaridade de B, olha. Como vocês podem ver, ó, se a gente analisar somente essa figura, tirando o triângulo de fora, nós podemos ver que A e B são 2 ângulos que estão opostos pelo mesmo vértice. E o que a gente se lembra de ângulos opostos pelo mesmo vértice? Todo ângulo que é oposto pelo mesmo vértice tende a ter o mesmo valor, tende a ser igual. Logo, se B ele está oposto ao vértice por A, quer dizer que o B tem o mesmo valor de A. E se o valor de A é 30 graus, então o valor de B também será 30 graus. Então, ó, já descobrimos o valor de B. Ó. Agora só não resta descobrir o valor do ângulo C, que é esse ângulo aqui que está dentro do triângulo. Da mesma forma que a gente descobriu A, temos o valor de B, temos o valor de C. BI, a questão diz que é uma altura, então, logicamente, aqui também vai ter um ângulo de 90 graus. Então, para descobrir o C, eu vou ter o quê? Eu vou ter C somado a B mais 90 graus, que esses 3 ângulos juntos vão ter o valor de 180. Então, C vai ser igual a 180 menos 90 menos... Como a gente já descobriu o valor de B, então a gente não vai repetir mais ele. A gente vai botar o valor dele, que no caso é 30 graus. Tá ok? Visto isso, nós temos o quê?
C vai ser igual aqui, ó. 180 menos 90 vai dar 90. 90 menos 30 vai dar um valor de 60 graus. Então, já descobrimos os nossos três lados. O valor de A, de B e de C. Quarta questão. Então, meu povo, como acho que para o vídeo não ficar muito extenso, né, ficar algo muito cansativo, e ainda faltam algumas questões, eu pretendo trabalhar matemática, então eu vou tentar ser mais direto, tá certo? Fazer mais rápido. Acho que nas três primeiras questões já deu pra gente trabalhar, ver um pouquinho melhor o conteúdo, então nessas próximas eu vou tentar ser mais direto, não vou explicar muito não, tá ok? Acho que já deu pra gente trabalhar legal nas primeiras. Então, quarta questão diz o que, ó? No triângulo ABC a seguir, a medida de B é igual a 60 graus e a medida de C é igual a 40 graus. Sabendo que BD e CE são bissetrizes relativos ao lado AC, a medida AB, respectivamente, aos lados AC e AB, respectivamente, determine as medidas de X e Y. Tá ok? Então, temos aqui o que, ó? Ele diz o que é a questão. Ele quer que a gente descubra o valor tanto de X quanto o valor de Y, certo? De boas. E ele diz que o lado aqui, onde temos o nosso Bzinho, esse lado aqui vai corresponder a um ângulo de 60 graus, tá certo? E o lado onde temos a figura C corresponde a um ângulo de 40 graus. Então, primeira coisa, vou descobrir o X. Descobrindo o X, eu vou desconsiderar essas linhas bissetrizes. Vou trabalhar só com o triângulo de fora, onde eu sei o quê? X mais 60, que é o valor de B, mais 40, que é o valor de C, vai ser igual ao ângulo, vai ser igual a 180 graus. Logo, tendo isso em mente, X vai ser igual a 180 menos 60 menos 40, onde o valor de X vai ser igual a 180 menos 60 menos 40, vai dar 80 graus. Eita, mas agora estourou, foi tudo. Um pequeno acidentezinho, mas dá certo. Pronto. 80 graus. Encontramos o valor de X. Vamos encontrar agora o valor de Y. Certo? Onde o valor de Y aqui é o quê? Y, ele vai estar pertencendo a esse triângulo menor. Então, para me encontrar o valor dele, eu vou considerar agora só esse triângulozinho pequeno, ó, o triângulo B, C e Y, tá certo? Onde Y vai ser igual, Y vai estar somado com esse ângulo interno de C. Como eu sei que aqui é uma bissetriz, então, logicamente, esse ângulo vai estar sendo dividido ao meio, ou seja, metade de 40, 20. A mesma coisa com o ângulo B. O ângulo B mede 60 graus. Só que como ele está sendo dividido por uma bissetriz e eu quero usar só essa metade de dentro, eu vou precisar só ela, então, metade de 60, 30 graus, tá ok? Lembrando, eu estou utilizando somente esse triângulozinho pequeno. Por isso que eu estou considerando somente a metade desses valores, que é a metade que pertence a ele. Tudo isso somado vai ser igual a 180 graus. Tá ok? Logo, y vai ser igual a 180 menos 20 menos 30. Y vai ser igual a 20 com 30, 50. 180 e 50, 130. Então, obtivemos os valores de x e de y. Quinta questão. Ela diz o que? No triângulo MPQ, MX e PY são bissetrizes. Calcule as medidas de A, B e C. Bom, ela me diz que
PY e MX são bissetrizes. Logo, eu sei que o ângulo de 30 e de 35 correspondem à metade do ângulo total aqui do triângulo, tá certo? E ela quer que a gente descubra os valores de B, C e A. Primeira coisa que eu preciso descobrir aqui desses ângulos. Acho que o que torna mais conveniente seria descobrir logo o ângulo de B, porque a partir dele eu posso descobrir os outros. Como é que eu vou fazer isso? Vamos trabalhar esquecendo P, a bissetriz PY, e trabalhando somente com essa metade do triângulo, para a gente descobrir o valor dele. Onde vou ter o quê? Eu vou ter B mais esse ângulo aqui completo. Tem um valor de 35 mais 35, que vai ser 70 graus. Tá ok? Lembrando, 35 aqui é só a metade do ângulo. O ângulo completo é esse daqui, mais esse outro lado, que vai dar 70 graus. E, como eu estou trabalhando a metade do triângulo, ó, eu quero saber essa pontinha aqui, esse cantinho. Como aqui tem um valor de 30 graus, esse outro lado também vai ter o valor de 30 graus. Logo, vai ser mais 30. Então, B mais 35 mais 30 vai ser igual a 180 graus. Tá certo? Tudo aqui envolve a questão de saber qual parte da figura você está usando. Porque você dificilmente vai trabalhar a figura como um todo. Você vai pegar as partes dela para descobrir aquilo que você precisa. No caso do ângulo B, eu estou pegando somente o triângulo PMX. Vai descobrir ela. Essa linha do meio e essa outra parte eu não estou utilizando. Então, B, de acordo com a nossa equação, B vai ser igual a 180 menos 70 menos 30. Onde o valor de B vai ser o quê? 70 com 30, 100. 180 menos 100 dá 80. Descobrimos aqui o valor de B. Para descobrirmos o valor de C, mais uma vez, não trabalha a figura toda, eu vou trabalhar uma parte. Ó. O C, se eu prestar atenção, ele está pertencente ao triângulo aqui pequenininho. Ó. Ele está pertencente a esse triângulo pequenininho. Onde tem os valores de quê nesse triângulo? Eu tenho os valores de C mais B mais a parte interna do triângulo, que é 35. Aqui eu não vou usar o ângulo de 70 graus, justamente porque a parte que pertence a esse triângulo menor é só a parte de 35. Tá ok? Eu estou utilizando só esse triângulozinho pequeno. Onde eu sei que a soma desses três ângulos vai dar um valor de 180 graus. Resolver aqui, ó. C vai ser igual a 180 menos 35 menos o valor de B. Eu sei que B tem um valor de 80, então já vou substituir logo. C vai ser igual a quê? 35 mais 80 vai ser 115 graus. Tá ok? Logo, 180 menos 115, eu vou ter 100, peraí. Eu vou ter o valor de 65 graus. Tá certo? Agora que a gente descobriu o valor de B e o valor de C, basta a gente descobrir agora somente o valor de A. Onde A eu posso ver o quê? Se eu analisar bem a figura, eu sei que o valor de A, juntamente com o valor de C, ó, formam um ângulo de 180 graus. Tá certo? Então, visto isso, eu posso dizer o quê? A mais C é igual a 180 graus. Eu tenho o valor de C, que é 65. Então, A mais 65 igual a 180. Utilizando a regrinha, letras de um lado, números do outro, eu vou ter que A vai ser igual a 180 menos o 65 e A vai ser igual a 180 menos 65 dá 115. Tá ok? Então, obtive os valores de A, B e C. Certo?
Seguindo com a nossa atividade, né? Na sexta questão, ela nos diz assim, ó. Em um triângulo ABC, o ângulo B mede 60 graus e o ângulo C mede 20 graus. Calcule a medida do ângulo formado pela altura relativa do lado BC e a bissetriz do ângulo A. No caso, essa questão, ela não nos apresenta o triângulo em si, mas ela nos dá os dados necessários para que a gente monte o nosso próprio triângulo. Então, triângulo ABC, né? Montei um triângulo ABC, onde ele diz que o lado B tem a medida de 60 graus no seu ângulo e o lado C tem a medida de 20 graus. Nesse mesmo triângulo, a altura relativa, no caso aqui está representada por H, tá ok? A altura sempre representada por H, certo, povo? Não se esqueça. Então, vocês verem um triângulo, vê uma barrinha com a letra H, significa que é a altura, tá ok? E aqui temos a reta bissetriz, determinada por B. Ó, mais uma maneira da gente ver a nossa regrinha em ação. A gente pode ver que H e B não estão na mesma posição, justamente porque o B ele parte o ângulo no meio, mas o H não tem essa determinação. Ele vai para qualquer direção, contanto que possa medir a altura. Por isso, ó, a gente, botando os dois nessa disposição, conseguimos formar um ângulozinho aqui, ó, separar um ângulo bem no meio deles. E esse ângulo aqui, ó, é justamente o que a questão está pedindo. É justamente o que a questão quer descobrir. Ele quer que a gente descubra qual o valor desse ângulo formado pela altura relativa e pela bissetriz do triângulo. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Primeiro de tudo, para mim saber o valor desse pedacinho do ângulo aqui, eu vou ter que saber o valor total do ângulo. No caso, o ângulo do canto A, que responde a esses três juntos. Tá ok? Para mim descobrir isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter A mais B mais C igual a 180. Eu não já sei os valores de B e de C, então só substituir eles, onde vai ser 180 menos 60 menos 20. E o valor do ângulo de A vai ser 180 menos 60 menos 20. 60 com 20, 80. 180 menos 80 deu 100. Tá certo? Então, esse ângulo aqui, ó, os três ângulos aqui juntos vão ter o valor de 100 graus. Tá certo? Pronto, cheguei aqui de boas. Agora que eu obtive o valor total dos três ângulos, que é de 100 graus, eu posso começar a trabalhar individualmente para descobrir o valor desse ângulo interno. Eu sei o que, ó, eu tenho aqui uma bissetriz, tá certo? Ó, a nossa bissetriz B. Como eu sei que ela divide o ângulo na metade, então eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que esse cantinho aqui, esse ângulo, corresponde a 50 graus e esse outro ângulo, ou seja, o outro ângulo seria, no caso, esse daqui mais esse daqui, ó, os dois ângulos aqui juntos. Eles representam a outra metade do ângulo. No caso, também vai ter o valor de 50 graus. Tá certo? Então, um ângulo de 50 graus, que é esse daqui, e outro ângulo de 50 graus, que são esses dois juntos. Tá ok? Não vamos nos prender muito à imagem da figura. Vamos tentar analisar o que a questão nos dá. Não vamos olhar assim, esse ângulo está parecendo maior do que esse. Não vamos ficar nisso, a gente está certo? Então, não sou nenhum artista, então vamos analisar só os dados da figura. Então, esses dois ângulos juntos têm um valor de 50 graus e esse daqui também tem um valor de 50 graus. Ó. Primeira parte, de boa. Agora, para me descobrir o valor interno desse, como essa metade de 50, ela está dividida em duas partes, né? Está dividida entre esse ângulo e esse daqui. Então, eu preciso descobrir esse. Como é que eu faço? Ó? Eu tenho o quê? Eu tenho que descobrir primeiro essa metade do ângulo de 50, tá ok? Para só depois eu descobrir essa metade interna do ângulo de 50, que é o que a questão nos pediu no começo. Como é que eu faço isso? Ó? Se eu analisar bem a figura, eu posso perceber que aqui a gente tem um pequeno
triângulo, tá certo? E se lembre, a gente nunca vai trabalhar com a figura completa, a gente vai trabalhar sempre com as suas partes. Feito isso, eu vou pegar esse triângulozinho, tá certo? Esse primeiro triângulo, e vou descobrir o valor desse ângulo daqui de cima. Ó. Eu tenho o quê? Não sei o ângulo o valor desse ângulo, vou chamar de... Bora chamar de x, né? Ser clichê mesmo. Chamar esse ângulozinho de x. É o que eu quero descobrir por enquanto. Como esse ângulo se chama x, ó, eu já posso descobrir o valor dele tendo o quê? Ó? X mais 60 graus mais o valor desse ângulo aqui. Ó. Como é o ângulo da altura, então eu posso dizer que aqui é 60, é 90 graus, tá ok? Se aqui representa a linha da altura, então quer dizer que esse ângulo aqui é o valor de 90 graus. Ó. Regrinha lá no começo do vídeo. Soma dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180. Tá ok? Feito isso, ó, letra de um lado, números do outro. X é igual a 180 menos 60 menos 90. 90 mais 60 dá 150. E 180 menos 150 vai dar 30 graus, tá certo? Então, guardem esse valorzinho. Então, no lugar desse x aqui agora, ó, eu sei que esse ângulo é igual a 30 graus, tá ok? Pronto. Agora sim chegou na parte onde todo mundo queria chegar, onde a gente queria, né? Que agora sim eu posso descobrir qual é o valor desse ângulozinho aqui, ó, desse pedacinho de ângulo que está aqui no meio. Como é que eu faço isso? Ó? Eu sei que esse ângulo aqui, essa interrogação, esse ângulo da interrogação, junto com o ângulo x, vai dar o valor de 50 graus, tá certo? Que se lembrem, no começo, ó, foi dividido, era 100 graus, mas foi dividido na metade pela nossa bissetriz. Então, a soma dos dois ângulos aqui vai dar 50 graus. Como é que eu faço isso? Ó? X mais... Vamos chamar ele... Vamos tirar essa interrogação, vamos chamar ele de outro número. Vamos chamar ele de BH. Tá certo? O ângulo BH. Fica mais bonitinho. Tá ok? Então, x mais o ângulo BH vai ser igual a soma dos dois juntos vai ser igual a 50 graus. Feito? Como eu tenho o valor de x, né? Eu sei que x é 30, então já posso substituí-lo para encontrar BH. Feito isso, ó, letras de um lado, números do outro. BH ele vai ser igual a 50 menos 30, tá ok? 50 menos 30, nós vamos ter que BH vai ser igual a 20 graus, tá certo? Então, o ângulo formado pela minha linha da altura relativa, juntamente com a minha linha da bissetriz, forma um ângulo de 20 graus, tá ok? Então, eis aqui a nossa resposta da sexta questão. Agora, para fechar com chave de ouro, tá certo? A nossa oitava questão, porque no trabalho de vocês a sétima questão foi pulada do livro, então talvez no que vocês copiaram esteja a sétima, mas a oitava do livro. Pronto, fica melhor de compreender, certo? Então, a oitava questão nos diz o que? Olha, na figura, o lado AD é bissetriz relativa do ângulo A. E o lado AH é a altura relativa do lado BC. Determine as medidas A, B e C indicadas. Tá ok? Então, analisando aqui o que a questão nos mostra, né? O que a questão nos entrega. Ele diz que AD, o lado AD, ele representa a bissetriz.
Ou seja, quer dizer que o ângulo B aqui, ele está sendo dividido em sua metade, tá ok? E o lado AH vai representar a altura relativa da figura, tá ok? Então, mais uma vez, não prestem atenção na figura, não vamos analisar isso, tá certo? Vamos analisar os dados da questão. Primeiro de tudo, eu preciso descobrir o lado A, B e C. Esses três ângulozinhos, coisa mais linda. Só que, para me descobrir B e C, acho que fica muito mais conveniente eu determinar logo o valor de A, tá certo? Onde A, eu vou dizer que é igual a 90 graus. Não estou chutando, não estou dizendo porque eu quero dizer não. Porque veja aqui, ó, se a reta AH, ela representa a altura, ó, é só a gente lembrar daquela nossa regrinha, ó. O ângulo, na base da altura, o ângulo da altura, ele tem sempre o valor de 90 graus, não é? Então, embora não esteja mostrado aqui o quadradinho com a bolotinha, a gente sabe que esse ângulo tem um valor de 90 graus, tá ok? Logo, o ângulo é qual? O ângulo A. Então, o valor de A é 90 graus, ó. Perfeito. Já descobrimos o valor de A. Agora vamos descobrir o valor de B. B eu posso determinar como? Primeira coisa para determinar B, ó. Eu sei que o ângulo A, quando eu falo de ângulo A, eu estou considerando todo esse ângulo aqui, tá certo? Tudo isso aqui junto. E logo, eu sei que o ângulo B, como ele está separado aqui pela bissetriz, ele representa a metade do ângulo total. Ou seja, a metade do ângulo assim, do lado, tá ok? Então, se ele representa a metade, obviamente, esse outro lado aqui também vai corresponder à metade, também vai ter o mesmo valor dele, né? Se ambos são metades, então esse ângulo aqui vai ter o valor de B. Vamos chamar ele de X, tá certo? Então, o B aqui, eu vou descobrir primeiro o valor desse lado, e como eu sei que o valor de B vai ser igual ao valor de X, porque cada um representa a metade do ângulo A, então basta eu descobrir X para encontrar consequentemente o valor de B, tá certo? Então, ó, primeiro de tudo, trabalhar somente com essa metade do triângulo, ou seja, só com esse triângulozinho aqui, o triângulo B, A e H. Onde eu tenho o quê? Onde eu tenho X mais 45 mais o ângulo A. O ângulo A mede quanto? Ó, 90 graus. A soma desses três valores vai ser igual a 180 graus. Então, X vai ser igual a 180 menos 90 menos 45 graus. X vai ser igual a 180 menos 90, 90, dá 90, e 90 menos 45 vai dar 45 graus. Tá ok? E bonitinho até aí, então, deu um ângulo de 45 graus. O X. Como eu sei que B é igual a X, lembrando da nossa condição aqui, então B vai ser igual a 45 graus também, não é? Então, ó, A 90 graus, B 45 graus, que é consequentemente o mesmo valor de X, já que cada um representa a metade do ângulo total do lado A, tá ok? Agora que eu tenho o valor de A, eu tenho o valor de B, falta só eu descobrir o valor de C, tá certo? Onde C eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei para descobrir o valor do ângulo B. Para descobrir o ângulo B, eu usei essa metade do triângulo, esse triângulozinho, triângulo BAH. Para me descobrir o C, mais uma vez eu vou usar só uma parte do triângulo. No caso aqui, o triângulo que eu tenho agora para trabalhar com ele, ó, é o triângulo A, C e D, tá certo?
onde eu posso dizer que o quê? Eu posso dizer que C somado com 35 mais o valor de B. Qual o valor de B? 45, ó, que a gente já descobriu. Todos esses três ângulos somados vão dar um valor de 180 graus, tá certo? Feito isso, ó, mais uma vez obtive minha equaçãozinha de primeiro grau. Então, basta resolver, ó, letras de um lado, números do outro. C vai ser igual a 180 menos 45 menos 35. O valor de C vai ser 45 mais 35 vai dar 80. 180 menos 80 vai dar igual a 100. Tá ok? Então, o valor que a gente tem para o ângulo C é de 100 graus. Tá certo? Então, feito isso, encontramos o valor de A, de B e de C. Feito isso, terminamos a nossa oitava questão e também terminamos o nosso trabalho. Espero que possa ter ajudado, possa ter sido útil para vocês, né? Vocês possam ter compreendido alguma coisa. E muito obrigado e um bom dia a todos.